A dimensão fractal mista, e depois se a mente pode controlar a luz. A dimensão fractal mista são dimensões, tipo um bloco de 3D cúbico perfeito, 30 faz e 30, e cada unidade da sequência, 30 faz 30, pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D apenas, ou um retângulo tridimensional, não cúbico, um círculo circunferencia, dentro de cada termo de espaço do cubo. 3D, 30 para 30 raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D. Dentro pode ter outra dimensão. Um cubo 20 a 20, ou igual 30 a 30 com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional. Um cubo 30 faz 30 30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir. Estrutura raiz. Um cubo principal, 30 vais 30 vais 30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual. C, 30, 3D. U, 1, U, 2, U, 3, U, N, onde cada unidade, U e o I pode ser R, 2D, R, 3D, esfera cubo interno, padrão procedural, sequência fractal, ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço. Ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30 rasa a 30 faz 30, dentro de uma célula, um plano 2D infinito, em outra. Um cubo 20 rasa mapas 20, em outra. Uma circunferência animada, em outra. Um padrão procedural, algo assim. 7. Matematicamente, você poderia representar isso como U, DI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais estruturas, onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais. Hipercubos. Dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente. Cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimensar, o mista espace, o raiz, sos, dimens ou meses, locais varia, vez ou, mmis de S, D, I, R, onde S, espaço principal, D e mid dimensão interna de cada célula, R, mibis, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova? A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados mesmo se até se fosse possível. Só apenas até se você mesmo, rodando 10% dos fotons do PC, pela própria cabeça na meta-imaginação quase real. Um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec. E assim vai. E um fica ainda nisso, tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço por 1000 vezes por segundos. Instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade e evoluindo, e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. E isso sem ninguém perceber tão rápido, que foge da percepção convencional, e vários outros termos complexos disso ainda. Ou seja, nada poderia mudar.
controlar ou modificar a luz. A dimensão mista são dimensões, tipo um bloco de 3D cúbico perfeito, 30x30, e cada unidade da sequência, 30x30, pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D, apenas, ou um retângulo tridimensional, não cúbico, um círculo circunferencia, dentro de cada termo de espaço. Do cubo 3D 30x30, raiz. E cada unidade dentro pode ser 2D. Dentro pode ter outra dimensão. Um cubo 20x20, ou igual 30x30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30x30x30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis, e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz, um cubo principal, 30x30x30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual: C, 30, 3D, X, U1, U2, U3, Pomo N, onde cada unidade UI pode ser R, 2D, R, 3D, esfera cubo interno, padrão procedural, sequência fractal, ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço, ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30x30x30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito, em outra, um cubo, 20x20x20, em outra, uma circunferência animada, em outra, um padrão procedural, algo assim. 7. Matematicamente você poderia representar isso como UDI, DI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais estruturas, onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais. Hipercubos, dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente. Cada célula pode conter outro universo geométrico. E o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimensar, mas, o mista, expa, c, o raiz, mas, dimens, o mas, is locais variar, vez ou, mds, d, i, ou r, onde, S que diz espaço principal, D e ir dimensão interna de cada célula, R, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova. A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados mesmo, se fosse possível. Só apenas até se você mesmo rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça. Na meta-imaginação quase real, um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec. E assim vai. E um fica ainda nisso tudo se telereclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação. E outros rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo e outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ. Nada tem poder sobre a luz. E isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção convencional
E vários outros termos complexos disso ainda, ou seja, nada poderia mudar, controlar ou modificar a luz. Especulação versus realidade física. Tá, um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação, enquanto a luz do PC permanece inalterada? Vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, tipo um Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo ou clonagem instantânea? Cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção. Legal, mas ainda ficção. Então, a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons. Sem uma interação física, como uma lente, um polarizador ou mudar a energia da tela, esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível, sou apenas especulação rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça. Na meta-imaginação quase real, um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso, tudo se teleclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela, na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo, e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. Entendi a ideia, é um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz-fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece. O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300.000 km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Por quê? Imaginação não altera fenômenos físicos externos. Fótons não respondem à mente humana. Nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz. Quase isso. Mas com um ajuste importante.
A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não. Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível. Tipo, como seria um universo onde a mente realmente controla a luz?